pessoas de bem, não tem, na minha família nunca teve, nenhum dos meus irmãos teve vida errada. Mas eles tinham esse hábito de jogar com comerciante, porque a minha mãe era dona de uma alfaiataria. A coisa era difícil, na época da Assembleia de Deus, não podia entrar, não ser de terno, e a calça tinha que ser tradicional. A minha mãe sabia, fazia safari para mim, que era a moda dos anos 70. Fazia safari, aí no safari você não entrava nem do portão para dentro, que era a roupa do maligno. Calça, boca, cinto também, você estava repreendido. Eu sentava na calçada e eu via o culto todinho do lado da calçada, porque era um extremismo naquela época nesse sentido. Então, irmãos, vejam bem, uma segunda-feira eu estou em casa, eles resolveram jogar um tipo de jogo, que eu não vou saber que jogo eles estavam jogando, e eles jogando aquele jogo, me chamaram para jogar. Às vezes quando me chamavam eu sabia fazer uso daquele tipo de jogo. E olhem bem, enquanto eu estava jogando, aquela voz falou suave no meu coração: o Espírito Santo habita, ele fala a sua alma. Você não perde a razão, você tem certeza, você sente, ele está falando com você. É o Espírito do Senhor associado ao seu espírito, te fazendo saber. E aquela voz soou suave no âmago da alma, no ouvido da minha alma: ah, meu filho, como isso me entristece. Senhores, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque ele vai te guiar em toda a verdade. É verdade que nós precisamos estudar, é verdade que nós precisamos aprender, precisamos frequentar a instrução, mas não significa que o Espírito Santo não vai pessoalmente te fazer saber que aquilo que você pode estar tomando como decisão de certo, pode ser o errado. O Espírito Santo, ele habita em você, ele vai te guiar em toda a verdade, Senhor. Ele vai te guiar em toda a verdade. Aí no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 16, atribui ao Espírito Santo o título de Consolador. Irmãos, sabe por que eu me apaixonei? Apaixonar até é uma força de expressão que a gente usa hoje. Mas na verdade eu amei, com amor do próprio Deus, a matéria sobre o estudo do Espírito Santo. É porque quando eu vim estudar, o seminário era aqui. Onde nós estivemos na sala de jantar de casais, ali era a sala do primeiro ano, ela era mais extensa. Cabia quase 60 alunos. E então, a última aula era a aula de paracletologia. Era o título dado. É a palavra no grego que traduz para advogado. Literalmente, aquele que veio para ficar ao seu lado. Quando nós não temos Jesus, podemos ter momentos de dificuldade. Quando não temos o Espírito Santo, podemos ter momentos de adversidade, de desesperos, de angústia, de perda realmente da razão emocional e nos entregarmos a situações das mais angustiantes, das mais desesperadoras. E não sabemos que direção tomar. Mas, senhores, eu quero que os senhores saibam que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, no momento em que as coisas estiverem mais difíceis, e às vezes no momento de perda. É isso que o mundo não compreende, é isso que o mundo não entende. Por que o crente é capaz de suportar tanto sofrimento? Por que o crente, diante de uma adversidade, de uma situação, por exemplo, de perda, e às vezes não apenas uma perda, mas uma perda em dupla, ou às vezes entre uma família inteira, mas aquela pessoa, ao invés de se entregar a um quadro de depressão, muitos tiram a sua própria vida, mas o crente não. O crente, o Espírito Santo se apresenta ali ao lado dele. Eu me recordo de uma ocasião em que a minha esposa estava grávida, nós estávamos orando ao Senhor, e nós queríamos um terceiro filho. Eu tenho 2 filhas, eu queria um menino. Então a minha esposa, nós chegamos a um acordo, ficamos orando, e eu falava para todo mundo que era o meu bebê, era o meu menino, era o meu garoto. Naquela época, nós não tínhamos assim a facilidade de acesso, lá naquela região que morava, facilidade de acesso à ultrassom não. Nós comprávamos enxoval unissex, cor verde, cor amarela, porque você não sabia. Você não tinha nem como prever quando ia acontecer, se de repente você ficava sabendo que a sua esposa estava grávida, era assim que a coisa mais ou menos, via de regra, ia caminhando. Então olhem bem o que aconteceu.
Eu estava pastoreando na filial de Vila Central, nós estávamos fazendo cruzadas de bairro, para poder lavar a vergonha que o evangelho tinha sofrido em algumas situações naquela região. Então pregávamos o evangelho, fazíamos cruzadas de bairro, orávamos pelos enfermos. E eu me recordo que em abril de 1988, eu me recordo disso, que nós fazemos uma cruzada evangelística de bairro no Citrópolis, que hoje é uma filial do Campo de Bento Ribeiro. Nós havíamos ido para lá através de um grupo de 8 crentes que abandonaram a determinada situação, um determinado segmento evangélico, e esse segmento não havia, a liderança não havia procedido bem, e então aquele grupo saiu e nos procurou para nos pedir ajuda, e nós começamos a fazer trabalho numa varanda, que hoje nós temos o templo do Citrópolis, lá, pastor Milton Nascimento. E então o que aconteceu? Naquela noite nós estávamos ali, irmãos, a minha esposa estava otimamente bem, o culto uma bênção, a cruzada uma bênção, começou a querer chover, as pessoas desceram o morro, chão de barro mesmo, desceram o morro na subidinha, e eles quando desceram, nós chegamos a pensar, eu pensei, meu Deus, essa chuva vai fazer as pessoas irem embora. Mas daqui a pouco, irmãos, essas pessoas movidas pelo Espírito Santo, começaram a reaparecer naquela subida do morro, com muito cuidado. E essas pessoas com sombrinhas, com guarda-chuvas, e eles voltaram e formaram novamente aquele grupo de umas 400 pessoas. E naquela noite eu me recordo que havia uma criança, que essa criança não andava desde o nascimento, ela tinha 8 anos. Mas naquela noite, quando nós oramos, aquela criança andou naquele palanque para a glória de Deus. A criança andava para lá e para cá. O Espírito Santo, quando opera como Espírito de vida, não tem fisioterapia não, irmão. O Espírito Santo, ele vai lá e vai curar. Você é paralítico, vai levantar, vai saltar, vai pular, vai dançar. Porque eu vi isso mais de uma vez. Nós tivemos a oportunidade de ver em 2007, no Jardim Paraíso, um rapaz que tinha 13 anos paralítico por acidente de serviço. Seria o que nós chamaríamos de perda total de 2 vértebras. Esse rapaz se levantou, seguraram com ele os 2 irmãos preocupados, e ele foi ficando em pé, ele tremendo. Em um dado momento ele começou a andar devagarinho, foi andando. De repente, irmãos, aquele moço começou a correr dentro da igreja. Jesus batizou naquele fim de semana, de sexta a domingo, mais 117 pessoas com o Espírito Santo. Diante do que a igreja viu, a igreja saltava, as pessoas pulavam, maravilhadas com aquela situação. E esse moço tinha 6 meses de novo convertido, foi batizado com o Espírito Santo dessa noite. Ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai operar mesmo. Não tem como, ele vai operar. Então ouçam bem, naquela cruzada